Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Sou o pastor Henrique Oliveira. Nesse canal nós temos leitura bíblica de segunda a sexta às 22 horas e devocional às 8h30 da manhã. E hoje vamos continuar a leitura no livro de Êxodo, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, escreva, comente, eu estou lendo a Bíblia com você, tá bom? E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você quer que aprenda mais a palavra de Deus e ouça uma palavra de devocional nas manhãs dos dias da semana aí, né? Então vamos lá. Êxodo capítulo de número 10. Nós vamos ler a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei insensível o coração dele e o dos seus oficiais, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus sinais milagrosos entre eles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a superfície da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus oficiais e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os oficiais do faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Então, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Digam-me antes quem irá? Moisés respondeu: Iremos com os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O faraó lhes disse: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir para prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento leste durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e pousaram em grande número sobre todo o território egípcio. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a superfície da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Em toda a terra do Egito não restou nada verde, nas árvores nem nas plantas do campo. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem mais uma vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. O Senhor mudou o vento para um vento ocidental muito forte, e este levou embora os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito.
Durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais ofereceremos ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e ele não quis deixá-los ir. O faraó disse a Moisés: Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim, porque no dia em que vir a minha face, você morrerá. Moisés respondeu: Será como disseste, nunca mais verei a tua face. O Senhor disse então a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois disso, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos oficiais do faraó e pelo povo. Moisés disse, pois, ao faraó: Assim diz o Senhor: Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal algum. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus oficiais virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue, só então eu sairei. Ardendo em ira, Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: O faraó não dará ouvido a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar que os israelitas saíssem do seu país. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Então, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia,
Tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado, irmãos, será eliminado de Israel. No primeiro dia, convoque uma reunião sagrada. No sétimo, outra. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebrem esse dia como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa, pois quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja nativo. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Peguem um feixe de isopo e o molhem no sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como a estatuto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem: o que esta cerimônia significa para vocês? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo curvou-se em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Durante a noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa onde não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos e o seu gado, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem a sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas nas roupas. Os israelitas seguiram as instruções de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Foi assim que eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa de farinha que havia levado do Egito, com a massa de farinha que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, porque eles foram expulsos do Egito e não tinham tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todas as tropas do Senhor saíram do Egito. Como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, assim estes devem passar em vigília esta mesma noite para honrar o Senhor por todas as gerações. O Senhor disse a Moisés e Arão: este é o estatuto da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de ser circuncidado, mas o residente, temporário e o trabalhador contratado não comerão dela. Vocês a comerão em uma só casa.
Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre osso algum dela. Toda a comunidade de Israel terá de celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como um nativo. Nenhum incircunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplicará ao nativo e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões militares. E aí foi, capítulo de número 10, 11 e 12 de Êxodo, tá bom? Que vocês tenham um bom final de semana, que Deus abençoe vocês. Domingo é dia de cultuar, não deixe de cultuar o Senhor. E na segunda-feira, se Deus permitir e quiser, nós vamos estar aqui no mais um devocional, às 8h30 da manhã, e mais uma leitura bíblica às 22 horas, aí seguindo aí o capítulo 13, 14 e 15. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente final de semana. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.